Preparai os caminhos do Senhor. Queridos amigos, queridas amigas da amada Diocese de Tumbiara, nós estamos já no segundo domingo do tempo do Advento, domingo que nos prepara para a vinda do Senhor no Natal, que nos prepara para a vinda do Senhor na sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Advento que nos prepara para a visita que o Senhor faz todos os dias à nossa casa, como dizíamos já domingo passado. A vinda do Filho de Deus à Terra é um acontecimento tão grandioso que Deus quis prepará-lo durante muitos séculos. Ritos, sacrifícios, figuras, símbolos da primeira aliança, tudo Deus faz convergir para Cristo. Todas as coisas que nos foram dadas no Antigo Testamento como sinais, promessas, convergem para Cristo, para a realização em Cristo. Anuncia-o pela boca dos profetas que se sucedem em Israel. Deus anuncia tudo pela boca dos profetas que, um depois do outro, passam por Israel. São promessas de um Deus que, como dizia o nosso antigo catecismo, não se engana nem engana. Ele sempre cumpre as suas promessas porque é leal e verdadeiro. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza a expectativa do Messias, que foi pré-anunciada logo após a queda dos primeiros pais, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Comungando na longa preparação da primeira vinda do Salvador, na humildade da nossa carne humana, nós renovamos o ardente desejo de sua segunda vinda, cercado de majestade e esplendor, conforme as promessas do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Em cada missa, logo após a consagração, nós dizemos com vigor: Maranatá, vem Senhor Jesus. A liturgia do domingo passado já nos convidava a uma solerte, forte vigilância. De fato, na sua ascensão aos céus, o Senhor nos confiou a sua casa, a sua igreja com os tesouros da palavra e dos sacramentos, com todos os bens espirituais. E no seu advento glorioso, Jesus, o Senhor, há de vir e nos pedirá contas da missão confiada a cada um no seio da comunidade cristã e das realidades temporais em que vivemos com homens e mulheres de todas as condições. Como aquele homem mencionado no Evangelho que viaja, entrega a sua casa e a sua propriedade aos administradores e no tempo oportuno, quando ele voltar, ele vai pedir contas da administração feita. Ele confere tarefas, confere bens que são administrados, que são confiados a esses funcionários, e depois ele vai cobrar a prestação de contas. Nesse segundo domingo do tempo do Advento, a mesa da palavra continua a nos alimentar com a esperança do pleno cumprimento das profecias messiânicas, isto é, das profecias que apontam para a vinda de Jesus, o Messias. Exorta-nos, ao mesmo tempo, a preparar os caminhos do Senhor que vem, incitando-nos a reconhecer nas demoras de Deus a manifestação paterna de sua paciente misericórdia. Ele nos dá tempo para que alcancemos a eternidade feliz. Tempo é misericórdia. Misericórdia com a qual podemos contar, mas da qual não nos cabe abusar. O abuso da misericórdia é um pecado grave, assim como também o desespero da salvação. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, capítulo 40, tomada daquele que é chamado segundo Isaías, dá à palavra de Deus uma tonalidade comovedora ao anunciar aos israelitas, provados por décadas de amargo exílio na Babilônia, que finalmente chegou o tempo da libertação. Demorou, mas o Senhor cumpriu a sua promessa. Diz o nosso Deus pela boca do profeta: Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua servidão acabou, a expiação da culpa foi cumprida. O castigo acabou. É o tempo do retorno. E é isso que o Senhor quer também para nós nesse tempo do Advento. Falar ao coração do seu povo e, por seu intermédio, animar a humanidade inteira. A sua igreja, a nossa igreja, hoje também eleva a sua voz clamando: Preparai no deserto os caminhos do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus. Ele vem como pastor que apacenta o seu rebanho, com seu braço ele reúne os cordeirinhos e guia cuidadosamente as ovelhas que amamentam. Cuida dos cordeirinhos bebês e cuida da mãe que amamenta o cordeirinho. Na sequência dessas profecias, Marcos abre o seu evangelho indicando que em João Batista, aquele que cumpre esta promessa de aplanar os caminhos do Senhor e endireitar no deserto as suas veredas, pregando assim o batismo de conversão para o perdão dos pecados. João prepara os caminhos da missão messiânica de Jesus, que batiza com o Espírito Santo, e como um pastor apacenta o rebanho, reúne com força dos braços os cordeiros e carrega-os no colo, conforme havia dito Isaías no capítulo 40. Se por Isaías Deus promete a volta à terra prometida, onde ele mesmo apacenta o seu povo, no Evangelho, Jesus inaugura uma nova humanidade que faz elevar os olhos para Jerusalém do Alto, onde ele foi preparar-nos uma morada definitiva na sua ascensão. Nesse meio tempo, entre a ascensão e a vinda gloriosa de Jesus, a Igreja nos ensina a olhar com amor para a imensa multidão de homens e de nações que são oprimidas pela fome, pela miséria, para as incontáveis vítimas de sistemáticas violações dos próprios direitos, todas as formas de pobreza e opressão. A Igreja se coloca como sentinela sobre o monte elevado da fé e anuncia: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus vem com fortaleza. São palavras
palavras que o Papa Bento XVI, há vários anos atrás, inculcou no coração da igreja. Aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus vem com fortaleza. É Jesus o Deus Salvador, aquele que vem. E vem dizendo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Aquele que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Um e outro receberão o prêmio do seu trabalho, o prêmio da sua labuta. Na segunda leitura, queridos irmãos, São Pedro procura consolar os cristãos que, desejosos da segunda vinda de Cristo, da sua volta gloriosa, percebiam que o tempo demorava, que tardava o cumprimento da promessa. Eles não viam chegar aquele Senhor a quem eles suplicavam: Maranatá, vem Senhor Jesus. Passavam os dias, vinham as perseguições, as provações. O Senhor parecia tardar para retornar em sua glória. Parecia que as promessas não se cumpririam. São Pedro, porém, conforta os cristãos, seus contemporâneos, asseverando que o Senhor não tarda a cumprir a promessa, ainda que alguns a considerem lenta. O Senhor é paciente, pois não quer que ninguém se perca. Se ele demora para a última vinda, onde ele virá como juiz, é porque ele quer dar tempo, o tempo da misericórdia. Nesse domingo, a igreja ainda nos exorta com as palavras de Pedro: o que esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Essas são palavras de São Pedro, tiradas da primeira carta, no capítulo 3. Todas as profecias referentes ao advento do Senhor nos revelam ainda que nos últimos tempos o Espírito do Senhor será derramado para renovar o coração dos homens, imprimindo-lhes uma lei nova. Reunirá e reconciliará numa só família os povos dispersos e divididos pelo pecado. A primeira criação, ferida pela falta dos primeiros pais, será transformada no mistério pascal do Senhor, e o próprio Deus habitará com os homens na paz. O convite que fazemos hoje é que confiemos à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, mãe do Senhor, a nossa esperança de paz e de salvação, e digamos com fervor: vem Senhor Jesus, Maranatá. E ao celebrarmos esse domingo, recordamos ainda com alegria o aniversário de ordenação sacerdotal, 50 anos, de Dom Fernando, seu jubileu de ouro, celebrado no dia 8 e por nós comemorado ontem, sábado, dia 9, para a alegria da nossa Diocese de Itumbiara. Lembramos também que nesses dias da Imaculada Conceição, muitos sacerdotes fazem aniversário de ordenação, ou no dia 8 ou nas proximidades do dia 8. E sobretudo lembramos que comemoramos ontem os 57 anos da instalação da nossa Diocese de Itumbiara. Aqui o Senhor caminha conosco, aqui Ele nos visita, aqui com Ele nós visitamos as pessoas que esperam o anúncio da salvação, o anúncio da Palavra de Deus. Que a Virgem Maria nos abençoe e Santa Rita de Cássia nos proteja. Amém.